Imagine que você está indo até um depósito para conseguir armas. Agora imagine quando você chega lá, você descobre que os zumbis não são a única criatura que pode matar você. É isso que nós vamos ver na terceira parte de Fort of Apocalypse. Se você não viu as partes anteriores que eu já trouxe desse mangá, eu vou deixar o link delas aqui na descrição, porque é importante que você assista elas, senão você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Eu também vou deixar na descrição o link da Bruno Mangás. Ela é uma parceira do canal que está ajudando eu a trazer vários mangás que não são publicados aqui no Brasil. A Bruno Mangás é uma loja especializada em produtos importados do Japão. Ela não tem não só mangás, como ela também tem light novels, light books, e ela também tem até mesmo livros para você, que assim como eu, quer estudar o japonês. Então eu vou deixar o link dela aqui na descrição, junto com o Instagram deles, que vocês podem encomendar mangás que não estão na loja deles. Você conversa com eles e eles vão conseguir esse mangá pra você. E eu digo que se você não quiser se transformar em um zumbi quadrúpede, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa exatamente onde o volume anterior parou, com o Maeda e o Iwakura fugindo daquele zumbi quadrúpede. Eles conseguem fugir até uma espécie de depósito que tem ali, e é quando eles percebem que dentro desse depósito tem várias pessoas mortas lá dentro, sem os braços e pernas. Só que surpreendentemente, uma dessas pessoas ainda está viva ali dentro, e ele implora para que ele mate ela. Eles começam a debater, porque enquanto o Iwakura quer matar aquele cara e acabar com o sofrimento dele, o Maeda acha que isso não é certo a se fazer. Só que mesmo assim, o Iwakura acaba matando ele. E é nesse momento que o Maeda se toca, tipo, como que essas pessoas chegaram até ali, sendo que elas não têm como se locomover, não têm braços nem pernas. Parece que alguém fez isso com elas e deixou elas ali dentro. Só que eles nem têm tempo de pensar muito nisso, que eles percebem que tem vários daqueles zumbis quadrúpedes cercando aquele depósito. O Iwakura, ele percebe que não tem muito o que fazer, eles têm uma opção: ou eles ficam ali dentro e acabam morrendo, de fome, ou eles acabam saindo e sendo mortos por aqueles zumbis. O Iwakura então fala que existe uma terceira opção. Ele fala que o Maeda pode fugir daquele lugar, mas ele ficaria para trás dando cobertura para ele. O Maeda, ele quer achar uma outra alternativa, só que o Iwakura fala que não tem outra alternativa, porque no momento que eles começaram a fugir, ele acabou ferindo a perna, então ele não aguentaria correr daquelas criaturas. O Maeda, vendo que não tem outra alternativa, eles decidem fazer isso. O Maeda começa a fugir enquanto o Iwakura dá cobertura para ele, e é quando o Yoshioka acaba salvando o Iwakura e levando ele para um lugar seguro. O Maeda, ele fala da situação do Iwakura, que eles precisam ajudar ele, só que ninguém ali acha que devem fazer isso. Eles falam que se eles forem tentar salvar o Iwakura, todos ali vão morrer. E mesmo o Maeda falando que eles têm que ajudar ele, porque eles são amigos, eles não podem simplesmente abandonar o cara lá dentro. E no meio dessa discussão, eles percebem que tem uma espécie de van que está ali. E dessa van, alguém faz uma espécie de lança-granadas improvisada. E por incrível que pareça, isso acaba funcionando. O problema é que as chamas dessa explosão começam a invadir o depósito onde o Iwakura está. O Iwakura até pensa em fugir, só que ainda tem muitas daquelas criaturas do lado de fora. Ele então se vê num dilema: ou ele sai e morre por aquelas criaturas, ou ele fica ali e acaba morrendo queimado. E é quando nós conhecemos um pouco do passado do Iwakura. É dito que ele morava no sul da África, e a família dele acabou sendo morta por uma espécie de milícia que tinha ali. O Iwakura, ele acaba sobrevivendo a esse massacre, e aqueles membros daquela milícia, eles dão uma alternativa para ele: ou ele morre, ou ele começa a trabalhar para eles nessa milícia. O Iwakura, claro, sem meio que alternativa dele, acabou fazendo isso, só que seguindo o pensamento do pai dele de que ele deveria seguir e sobreviver ali. E durante todo esse treinamento, ele de fato se destacou nessa milícia. E uma das dicas que um dos coronéis ali daquela milícia deu para ele é que durante uma troca de tiros, que ele sempre guarde uma bala. E é isso que o Iwakura decide fazer. Como das duas maneiras ele morreria de maneira super dolorosa e brutal, ele decide simplesmente morrer de maneira rápida e indolor. Só que quando ele vai fazer isso, aquela van com aquelas pessoas que estavam fazendo aquelas espécies de lança-granadas acaba chegando e salvando ele. É mostrado que o Maeda tá lá dentro com aqueles homens. Aquele homem, eles falam que o Maeda simplesmente apareceu ali de maneira imprudente e pediu para eles ajudarem o Iwakura. Depois que eles conseguem fugir daqueles cachorros, eles começam a se apresentar.
O nome daqueles dois homens é o Tenchi e o Yuji. Eles são dois amigos que passaram por aquela situação e eles acabaram coincidentemente se encontrando. Ele começa a apresentar, até tem uma situação engraçada, porque o Tenchi, ele pensa que o Yoshioka é uma garota. Até tem um momento lá engraçado desse mal entendido, né? Acontece que quando todos estão ali se conhecendo, o Iwakura, que está fazendo um curativo na perna dele, ele percebe que tem alguma coisa nos fundos daquela van. E que ele percebe que é uma pessoa completamente enfaixada, mas que de alguma maneira ainda está viva. Quando o Tenchi vê que o Iwakura está mexendo naquela pessoa, ele fica desesperado. Só que quando o Iwakura desenfaixa aquela pessoa, ele percebe que é uma criança e que ela já está infectada com esse vírus. Obviamente todo mundo ali fica tenso, porque é um zumbi, ele tem que matar aquele zumbi. Só que o Tenchi intercede. Aquela criança é filho dele. E ele só está doente, tudo que ele quer é encontrar um médico para curar a doença do filho dele. O filho dele não é uma pessoa nervosa, só que essa doença está deixando ele um pouco agitado, por isso que ele está enfaixado daquela maneira. Depois que os ânimos meio que se acalmam por causa dessa situação, ele até coloca o filho do Tenchi em uma espécie de gaiola. O Yuji, ele começa a explicar o que está acontecendo. Ele fala que eles trabalhavam juntos, ele e o Tenchi, só que depois que tudo isso aconteceu, ele pegou o filho dele e estavam tentando procurar um médico. Acontece que eles moravam num lugar muito afastado da cidade. Eles moravam tipo assim no interior ali do Japão. E eles nunca encontraram um médico. Até mesmo quando eles foram para a cidade grande, eles não encontraram um médico. Só que todo mundo ele fala que o filho dele já está morto. Ele não tem mais salvação. Só que o Yuji, ele fala que o Tenchi, ele quer pelo menos tentar. Depois disso, todos vão até o depósito de armas. Eles de fato conseguem bastante arma, bastante munição para voltar lá para aquele, reformatório. E aí quando eles percebem que tem vários aqueles garotos zumbis meio que fugindo de alguma coisa. E aí quando eles percebem que aquele homem que está controlando aquele aglomerado de zumbis apareceu, ele ainda está vivo. Todos entram no carro e começam a fugir, só que aquele homem persegue eles, consegue até fazer uma espécie de mão com aquele aglomerado de zumbis e segurar o carro. Todos começam a atirar, tentando se defender. E aí quando o Iwakura fala que é pra eles acertarem na cabeça, que só assim eles param essas criaturas. Só que quando eles vão fazer isso com aquele homem específico, aqueles zumbis o defendem, como se eles tivessem consciência do que eles estão tentando fazer. Aquele homem bizarro então se aproxima daquela van que eles estão, enche o peito e solta um grito estrondoso, fazendo com que todos fiquem desnorteados. E por algum motivo ele tenta atacar justamente o Maeda. O Iwakura consegue revidar jogando ele para fora, só que isso não adianta, ele consegue voltar ali para aquela van e grita novamente, nocauteando todo mundo. Por algum motivo parece que ele quer de alguma forma infectar o Maeda. Só que em um último esforço, o Yoshioka ele consegue acelerar aquela van, fazendo com que aquele braço que estava segurando a van ceda e que eles consigam sair daquela situação. O problema é que quando o Maeda recobra a consciência e ele vai matar aquele homem bizarro, o Newman impede ele de fazer isso. E quando aquele homem bizarro vai soltar aquele grito novamente, que ele estufa o peito, o Newman, usando uma caneta, ele consegue tirar todo aquele ar daquele homem, meio que nocauteando ele. Todos ali se perguntam por que ele não deixou o Maeda matar aquele homem bizarro, porque provavelmente eles estavam agindo dessa maneira. Só que o Newman, ele comenta que talvez esse homem tenha uma explicação para tudo o que está acontecendo. De alguma maneira ele controlava os zumbis, e ele controlava isso através de uma espécie de frequência sonora que meio que atraía os zumbis, por isso ele conseguia controlar eles. E que se esse homem de alguma maneira é a causa disso, se eles levarem ele para o reformatório, eles conseguiriam, digamos assim, investigar, dissecar esse zumbi e saber o que está acontecendo. Talvez descobrir até uma cura para tudo isso. Acontece que o Iwakura é completamente contra isso, porque se de fato aquele homem for o problema de toda essa situação, matando ele, eles iriam simplesmente resolver toda essa situação de uma vez. E por conta dessa divergência, os dois começam a se confrontar. E é dessa maneira que acaba o volume 3 de Fort of Apocalypse. Fort of Apocalypse, ele continua bastante interessante. No final do volume 2, a gente viu que tem aqueles zumbis, quadrúpedes, a gente não entende exatamente o porquê que isso acontece, se é alguma espécie de infecção que foi meio que agravou, digamos assim, o nível de infecção. Quanto mais infectado, mais anormal, mais deformado você fica. A gente só pode teorizar até o momento sobre isso. Só que o que eu achei interessante agora é todo esse mistério. A gente já tinha uma certa curiosidade desse homem que consegue controlar os zumbis. A gente fica muito mais assim, curioso sobre o que de fato ele é.
porque ele consegue sim comunicar com os zumbis, ele tem uma certa consciência, não é como se ele simplesmente fosse um zumbi que só pensa em matar e destruir. Não, ele tem uma certa consciência, tanto que de alguma maneira ele criou uma certa, digamos assim, conexão, uma afinidade, sei lá como descrever isso, com o Maeda. Porque não dá pra saber se é por causa do Maeda ter atirado nele no início da história, se foi por isso que ele cismou, digamos assim, com o Maeda, ou se tem algum motivo por trás. E não dá pra saber se esse homem é 100% humano, 100% zumbi. 100% zumbi ele não é. Por que eu falei isso? Não sei, enfim. Por que eu digo isso? Porque ele parece que tem noção de tudo que está acontecendo, só que ele não consegue gesticular tanto, ele consegue simplesmente falar coisas simples, tanto que a única coisa que ele fala são coisas que são ditas para ele. No começo da história, o Maeda falou que não ia morrer tão fácil, então ele repetiu isso por um tempo. O Maeda, ele repetiu o nome do Maeda várias vezes, porque tinham gritado o nome do Maeda no início da história. Eu tô achando bastante interessante essa história, porque zumbis, a gente tá cansado de ver em obras de zumbis que eles sempre vão por uma vertente mais, os zumbis não são um problema, o problema são os humanos que, né, são um problema. Os zumbis são um empecilho à parte? São um empecilho à parte, mas o problema real são os seres humanos. E até o momento, essa história está fugindo bastante disso. A gente teve um problema sim do volume 1 ou 2, se não me engano, que apareceu aqueles logos do reformatório, mas tirando isso, a gente não vê seres humanos vilanescos, ai meu Deus. Mas até o momento o foco está 100% no perigo dos zumbis, e isso é uma coisa que eu gosto bastante, porque essa parada de mano, os zumbis não são um problema, o problema real são os humanos, é bastante cansativo, saca? Mas eu tô gostando bastante disso, eles estão focando bastante na ameaça dos zumbis. Tem zumbis normais, tem zumbis quadrúpedes, não sei se vai aparecer outras formas de zumbi lá pra frente, mas de fato a ameaça são os zumbis. Tem uns escrotos na história? Tem, a gente viu pelo reformatório, mas a gente vê que o próprio Tenchi e o Yuji que apareceram agora são pessoas que só estão tentando sobreviver, saca? Não sei se mais pra frente vai aparecer pessoas mais, né, com a mente deteriorada por causa de toda a situação, mas até o momento o foco tá 100% nos zumbis e isso é uma coisa que eu gosto. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês estão achando de Forte of Apocalypse até agora, deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês estão achando. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá. E também não se esqueça de curtir a página no Instagram e na Shopee da Bruno Mangás, onde você vai conseguir vários mangás incríveis lá por um preço bacana também. Então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.